Olá, graça e paz. Ouça o que nos conta o evangelista Mateus no começo do capítulo 2 do seu evangelho. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava ele onde o Cristo deveria nascer. O evangelista nos fala então de um grupo de homens que veio de longe para ver Jesus. Eles são chamados de magos e se diz que vieram do Oriente. Com o tempo, esse relato foi sendo acrescentado de muitas lendas e histórias. Por exemplo, concluíram que eles estavam em três. Arranjaram nomes para eles, deram-lhes títulos de reis magos e ainda os colocaram na cena do presépio, com Jesus na manjedoura e tudo mais. Agora, o que é que nós sabemos de verdade sobre tudo isso? O que nós sabemos é que eles estavam ali, não temos direito à sua identidade, não sabemos quantos eles eram, nem de onde vieram com exatidão, mas podemos deduzir algumas coisas. Por exemplo, eles têm uma interpretação de que a estrela era o sinal do nascimento do rei dos judeus. Como eles vieram do Oriente, nós podemos imaginar que eles vieram da Pérsia ou Babilônia, locais ao oriente de Jerusalém, onde haviam sábios versados em diversas ciências, com grande interesse por astronomia e astrologia. Considerando que os judeus haviam sido dispersos por esses mesmos locais no passado, é bem possível que esse grupo de sábios tenha tido contato com as profecias hebraicas a respeito do Messias, aquele descendente de Davi, que havia sido prometido por Deus e cujo reinado jamais teria fim. Sabemos também que eles visitam Jesus já numa casa, o versículo 11, um pouquinho à frente aí, vai falar isso, e não numa manjedoura. Então eles chegaram algum tempo depois do nascimento de Jesus, ainda que nós não tenhamos a ocasião exata. Contudo, a despeito da nossa ignorância sobre os detalhes a respeito desses magos, nós podemos aprender algumas coisas bastante importantes com a inusitada visita deles ao bebê Jesus. Em primeiro lugar, vemos que a chegada de Cristo provocou reações muito distintas em diferentes grupos de pessoas. Os magos se animaram tanto que decidiram procurar o rei para honrá-lo. Já Herodes se apavorou tanto que decidiu procurar o rei para matá-lo. Sim, é isso mesmo. Como você provavelmente já sabe, o monarca vai interrogar os sábios sobre o tempo e a localização da estrela e do nascimento do menino para enviar os seus soldados com ordem para matá-lo. E, na impossibilidade de identificar exatamente quem era o rei dos judeus, mandando-lhes matarem todos os meninos nascidos no período ali dentro da pequena vila. Para o rei Herodes e sua corte, a chegada do Messias significava apenas uma ameaça ao seu poder político, à sua autonomia, uma ameaça à manutenção do seu status quo. Ainda hoje, muitas pessoas rejeitam o evangelho sem a violência de um Herodes, é claro, mas pelas mesmas motivações. Elas não querem crer em Jesus como Filho de Deus porque sabem que isso vai significar também que deverão viver para Ele e de acordo com a sua vontade. E isso as apavora, então preferem manter a sua autonomia e, ainda que possam até celebrar o Natal, não celebram o nascimento do nosso Senhor e Salvador. Portanto, o texto nos mostra que o Natal é tempo de arrependimento e de obediência ao Senhor. Nós também vemos, em segundo lugar, que o rei dos judeus, como os magos chamam Jesus, foi honrado e adorado por homens vindos de longe, que eram pagãos, nem eram judeus. Isso nos fala de como Jesus nasceu para ser o salvador de pecadores de toda parte e de todas as épocas, sem acepção de pessoas por conta da sua nacionalidade, da sua etnia, da sua cultura, da sua classe social, do seu gênero, condição econômica, idade, nem nada. Ele é o Salvador. Qualquer pecador que se arrepende e confia em Cristo como seu Salvador recebe perdão e recebe poder para abandonar o pecado. Pelo fato do Filho de Deus ter nascido como homem,
os homens agora podem nascer de novo como filhos de Deus. Portanto, o Natal também é tempo de arrependimento e perdão. E por fim, em terceiro lugar, percebemos que a vinda do Filho de Deus à Terra foi grandiosa, célebre, cheia de glória. Os magos viajaram de longe para honrá-lo com presentes caríssimos. As estrelas do céu o homenagearam com o seu brilho. No Evangelho de Lucas, lemos que os anjos formavam um coral para louvá-lo. O nascimento de Jesus, assim como sua vida e sua morte, foi humilde, escondido e passou despercebido do mundo. Mas a verdade é que ele é o Rei ungido de Deus, como os magos já sabiam. Portanto, celebrar o Natal não é só comemorar o bebê Jesus, mas também honrar aquele que Deus ungiu para ser o regente e juiz de toda a terra, aquele diante de quem todo joelho se dobrará na sua volta em glória, aquele que é chamado de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, por Paulo na primeira carta a Timóteo e também por João lá em Apocalipse. Não é à toa que o nosso relato termina dizendo que os magos o adoraram, no versículo 11. Portanto, Natal é tempo de adoração. O Senhor Jesus nasceu, por isso vamos celebrar, mas vamos celebrar assim, com os nossos corações contritos, compungidos diante de Deus e cheios de alegria pelo seu perdão e cheios de adoração pelo seu Filho que nasceu entre nós. Feliz Natal para você e para sua família. Paz.